Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gabi Ferreira e hoje é um daqueles vídeos de chá, conversa, não tem roteiro, não tem, assim, preparação. Provavelmente você vai ouvir blip de fundo, porque o meu filho tá assistindo enquanto eu gravo esse vídeo. Hoje era aquele dia que, sabe quando você tá com muitos pensamentos sobre um determinado assunto, você simplesmente quer tirar da sua cabeça, colocar pra fora, compartilhar. Então, assim, o objetivo desse vídeo não é que você concorde com tudo que eu fale, não é que você mude sua perspectiva sobre alguma coisa, é uma conversa. Então hoje o vídeo não é sobre inglês, não é sobre livros, não é sobre estudos, não é sobre trabalho, é sobre filhos. Não só sobre filhos, como nós estamos criando eles. Nós estamos criando crianças consumistas? Porque não é só pessoas de alta renda que são consumistas. Pessoas de baixa renda também são consumistas. Pessoas se endividam porque veem coisas em redes sociais. Se endividam porque numa escola existe um padrão e aí o seu filho quer seguir esse padrão e você fica com medo dele ser excluído e você dá tudo que essa escola influencia. Muitas vertentes, é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Primeiro, eu quero muito trazer o panorama sobre o meu background, né? Eu sempre convivi com pessoas de alta renda, ou seja, eu sempre estudei em escola particular, tive amigas que os pais eram cirurgiões e que não sei o quê, enfim, sabe esse meio social? Eu vivi nele. E vivendo nesse meio social, eu posso te afirmar algumas coisas. O que dinheiro realmente pode trazer? Primeiro, autonomia, conforto, segurança, oportunidades e liberdade. Essas 5 coisas o dinheiro realmente traz. Mas sabe o que não tá entre essas 5 coisas? Felicidade. Eu conheço pessoas que ganham milhões por mês. Eu conheço pessoas que ganham 50 mil por mês. Eu conheço pessoas que ganham 10 mil por mês. Eu conheço pessoas que ganham menos de um salário mínimo por mês. E sabe o que eu posso te dizer? Que não tem a ver com classe social, a pessoa ser feliz ou não. Às vezes a pessoa que tem muito mais oportunidade e poder de compra é bem mais infeliz do que aquela pessoa que não tem. E vice-versa. Então, assim, quando se dizem felicidade, realização e propósito, não tem a ver com dinheiro. Eu digo isso com propriedade não porque eu já passei por esse sentimento, mas porque eu já tive a oportunidade de conviver com todos esses tipos de pessoas. Então, eu como mãe e tendo convívio com ambas as classes sociais, eu sinto que eu tenho um dever, que é de mostrar para os meus filhos que eles precisam ganhar dinheiro, porque traz aquelas 5 coisas que eu falei, mas a felicidade deles não pode depender disso. E muito menos da compra de coisas materiais e do acúmulo material que, infelizmente, a internet faz a gente fazer isso. Pensa o quão menos você compraria se você não tivesse acesso ao TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, enfim, redes sociais no geral, TV. Vamos chegar à conclusão de que você não ia comprar praticamente nada além de comida e, sei lá, produto de limpeza. Então, por isso que a gente tem que proteger os nossos filhos. Eu, pelo menos, venho de uma geração que não existia celular quando eu era criança. Então, eu não cresci uma criança consumista. Mas depois que eu me tornei adulta, ganhei meu dinheiro, passei a ter liberdade de comprar o que eu quero e o pior, comecei a andar com pessoas consumistas, minha filha, o negócio desandou. Então a gente tem que se preocupar com os nossos filhos de tantas maneiras, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu tirei meu filho de uma escola elitizada daqui da minha cidade, porque os meninos começaram a rir porque o tênis dele não era da Nike e ele voltou chorando pra escola por causa disso. Enfim, é óbvio que não foi só esse o motivo, mas hoje os meus filhos estão numa escola mediana, de preço, eu digo, né? E aí lá tem pessoas com muito dinheiro, pessoas com pouco dinheiro, pessoas, muitos bolsistas e enfim. Esse tipo de problema a gente já não tem nessa escola. Então, ao invés de eu ficar falando sobre os motivos, o porquê e tudo mais, eu quero já falar coisas que eu faço para que meus filhos não cresçam colocando a sua felicidade em conquistas materiais e o porquê eu faço cada coisa. Eu acho que dessa forma eu consigo, sei lá, descrever melhor. Eu quero muito começar com uma coisa boba, mas que faz todo sentido. Nós damos mais importância para viagens do que para festas. Eu vou ser bem sincera. Essa é uma opinião pessoal, não é a verdade absoluta, é o que a Gabriela sente. Pra mim, festas não passam de um teatro que você faz por 4 horas pra impressionar outras pessoas, você alimenta todo mundo e as pessoas ainda saem falando mal. Próxima semana é aniversário do Lorenzo e ele decidiu, primeiro, fazer uma comemoração com 6 amigos, eles vão vir aqui em casa, ficar jogando videogame, cantar um parabéns, comer uma janta gostosa, o Ju vai fazer hambúrgueres e no fim de semana seguinte nós vamos pescar na praia, que foi o que ele escolheu. E eu sinto que isso é um resultado de uma criação com ele, no qual, filho, eu posso até alugar um buffet
onde você vai passar 4 horas com seus amigos, mas por outro lado, você pode passar 3 dias na praia, 2 dias e meio, né, que é de sexta à tarde a domingo, pescando, fazendo um monte de coisa, chamando amigos em casa pra gente comemorar, e você ainda escolheu o seu presente, porque com todo o dinheiro de fazer essas 3 coisas, de ganhar presente, chamar amigo e passar 3 dias na praia, sai 1/3 do valor do que eu alugar um buffet. E eu trago todas essas contas pro Lorenzo e eu mostro, eu falo, filho, o que você prefere? Porque se ele me falar, mãe, eu prefiro buffet, eu vou falar, ok, mas você entende que uma criança que ela é em branco, ou seja, ela não tem essa cobrança social que nós adultos temos de parecer legais e descolados e tudo mais, ela olha pra essa conta e ela fala, é óbvio que eu prefiro viajar, comemorar com os meus amigos jogando videogame em casa e meu pai fazendo hambúrguer e ainda nenhum presente. Outro ponto que eu vejo que houve uma conversa, um esclarecimento maior foi esse ano que o Lorenzo foi pra primeira série, que foi sobre material escolar. Então, muitas coisas do estojo dele, que tá aqui na minha frente, inclusive, esse é o estojo dele, são do ano passado. Então nós estamos hoje é dia 5 de março, se não me engano, e olha só, tem lápis do ano passado, tá vendo? E aí os lápis que, tipo, já tinham acabados ou não estavam utilizáveis, eu peguei da caixa nova e pus aqui dentro. A mochila é a mesma do ano passado, a lancheira é a mesma do ano passado, os potinhos são o mesmo do ano passado, eu simplesmente limpei tudo, etiquetei e ficou com cara de novo. E ele me perguntou, mãe, por que a gente não vai comprar tudo novo? E eu expliquei pra ele, eu falei, filho, a gente compra novo quando a anterior não dá mais pra usar ou acabou. Dessa forma a gente consegue juntar mais dinheiro pra viajar, a gente consegue juntar mais dinheiro pra comer uma comida que a gente gosta muito, a gente consegue juntar mais dinheiro pra ir mais vezes pra praia. E na cabecinha dele, como criança, foi uma coisa tão simples, foi uma coisa tão boba, tipo, tá bom então. E é isso. E claro, eu imagino sim que seja muito mais difícil você ter esse tipo de conversa com uma adolescente, por exemplo. Inclusive, até o tênis dele, ele usou o mesmo do ano passado até março, agora furou a parte da frente. E eu comprei outro. Um tênis de escola, né? Que ele tem um tênis de escola e um tênis de sair. Outro ponto que eu mostro muito pra ele também é sobre a nossa comida, né? Então, às vezes que nós vamos no mercado, eu tento sempre explicar pra ele sobre, olha, como que a gente faz a conta do preço, como que a gente faz alguma coisa durar mais. Então, eu vou dar um exemplo, porque isso já estava na minha frente, eu não trouxe para o vídeo, mas aqui eu tenho um saco de alguns quilos de mandioquinha. Nós temos um restaurante de comida mexicana e por isso nós fazemos o hortifruti do restaurante lá no Ceasa, que é aquele lugar que você vai 4, 5 horas da manhã para você comprar tudo que é de hortifruti por quilo, muito mais barato. Então, literalmente, são muitos quilos. E o Ju aproveita e traz algumas coisas para casa. Então, nós temos mandioquinhas, isso aqui vai ser congelado. E eu explico pro Lorenzo, ele me ajuda a descascar, ele me ajuda a cortar. E esses quilos de mandioquinha duram bons meses, são super nutritivas e saiu bem barato. E mais uma vez, vocês não estão vendo isso de uma família que não tem dinheiro pra comprar comida ou qualquer coisa do tipo. O meu objetivo é simplesmente mostrar pro Lorenzo que a gente tem que dar valor nas coisas. Que a gente tem que dar valor no dinheiro que a gente ganha. E claro, não adianta nada a gente ficar falando isso pros nossos filhos se a gente não viver esse estilo de vida, porque eles percebem, né? Eles seguem muito mais o que a gente faz do que o que a gente fala. Então eu, por exemplo, uso de bolsa de trabalho uma mochila que foi a bolsa de maternidade do Zion. Eu, pessoalmente, eu sou fã de Kipling, apesar do preço ser maior. É uma mochila que dura pra sempre. Inclusive, uma das minhas mochilas do ensino médio foi a mochila da Sara, minha irmã, e depois da Clara, minha outra irmã, e a mochila ainda tá lá, sendo usada há mais de 10 anos. Então, enfim, eu uso essa mochila aqui pro trabalho e o Lorenzo percebe, poxa, a minha mãe tem essa mochila há 4 anos e meio. Eu sei que esse é um papo muito que as pessoas não gostam de ter, mas a gente precisa concordar que nós vivemos numa matrix, né? Num sistema mesmo, onde quanto mais a gente consumir, melhor para as empresas, quanto mais a gente adoecer, melhor para as empresas, quanto mais a gente se endividar, melhor para as empresas, quanto mais a gente acumular coisas, melhor para as empresas. Então, o nosso objetivo como pai e mãe é não deixar que os nossos filhos achem isso normal. Porque dessa forma, mesmo quando eles não morarem com a gente, por eles entenderem o porquê e o fundamento desse pensamento, eles vão conseguir por conta própria construir esse estilo de vida aonde eles simplesmente não estão nem aí pro celular do ano. Eles querem simplesmente pegar o filho deles, a esposa deles e fazer uma viagem da hora com a família. E esse não é um pensamento normal. Se você aí tá tipo, tá, mas esse é um pensamento comum. Não, não é. Não é. Inclusive, eu tenho uma amiga que
é uma dessas que ganham muitos milhões por mês, e ela já falou pra mim, ela falou assim, Gabi, o que eu mais gostaria de mudar dentro da minha cabeça é que hoje eu só vejo graça numa viagem se tiver um iate, se tiver um helicóptero, se tiver um monte de amigas que estão lá comigo mais por interesse do que porque se preocupam comigo. Eu sei disso, mas ainda assim eu prefiro. E é exatamente desse tipo de pensamento, ou enfim, de personalidade, eu sei lá o que é isso, que eu gostaria de proteger os meus filhos. E se eu tiver como, em 1% de cada vez, Zion, tá melhorando isso em mim e na minha família, eu vou estar fazendo. Sempre mostrar muito mais a importância do trabalho duro, do trabalho que dignifica, do que a exposição de bens materiais, de olha o que eu tenho, olha o que eu comprei, olha o que eu conquistei. Quer fazer bolo na batedeira? Vamos fazer. E eu digo isso porque por alguns anos eu acabei andando com pessoas que tinham esse tipo de pensamento. Eu fui influenciada, afinal de contas, todo mundo quer se encaixar. E foi, cara, nossa, terrível. Eu vou falar que eu tenho vergonha até, viu? Juro, eu tenho até uma bolsa, gente, que eu comprei na época que eu estava muito próxima dessas pessoas. E aí todas elas estavam comprando bolsas de marca e eu falei, nossa, se todo mundo tá comprando bolsa de marca, eu tenho que comprar bolsa de marca também. Eu fui lá no shopping Iguatemi de São Paulo, comprei uma bolsa que é o preço de um carro, eu não quero nem falar o preço. Eu simplesmente usei essa bolsa 2 vezes na minha vida. Hoje em dia, eu vejo que ela não tem nada a ver comigo, que eu não comprei porque eu gostava, eu não comprei porque tinha a ver comigo, eu comprei porque simplesmente elas estavam comprando e eu queria fazer parte. Então todos nós estamos sujeitos a esse tipo de influência. Como eu disse, é a parte do sistema, é a parte da Matrix. Se a gente não tomar muito cuidado com o conteúdo que a gente consome, as pessoas que a gente anda, quem a gente recebe conselhos, a gente cai nessa mesma cilada. Eu vou colocar na batedeira, filho. E hoje, até quando eu vou me aproximar ou conviver com alguém, a primeira coisa que eu penso é o quê? Essa pessoa vive o mesmo estilo de vida que eu quero viver? Ou que eu gostaria de viver? Ou me inspira de algum jeito? Porque essas mesmas pessoas que eu andava, que ficava comprando as roupas caras, todas elas eram completamente depressivas, ataques de pânico e, sabe, um monte de coisa assim que hoje eu olho e falo, gente, como que essa pessoa já foi minha inspiração, Deus? E todos esses sintomas que essas pessoas tinham era por conta do trabalho que fazia elas comprarem essas bolsas caras, que fazia elas adoecerem por causa desse mesmo trabalho. Tipo assim, sabe quando é literalmente esse sistema retroalimentado? Existe essa palavra? Eu acho que não. Enfim, hoje em dia é algo que eu olho de longe e eu falo, como que eu já achei isso certo? Como que eu já achei isso normal? Eu não sei se é a maturidade ou se é o acesso a livros, conteúdos e pessoas que te fazem mudar de ideia, mas hoje eu consigo perceber completamente o quanto eu já fui uma pecinha bem importante em todo esse sistema. Graças a Deus não durou muito. Infelizmente nem todo mundo consegue, acaba passando a vida inteira acumulando coisas pra impressionar outras pessoas e trabalhar cada vez mais e adoecer cada vez mais pra acumular mais coisas, pra mostrar pra mais pessoas e no final a vida acabar e ela passou a vida inteira fazendo isso. Um grande parênteses aqui, eu não tô falando que não tem que trabalhar, pelo amor de Deus. Inclusive nesse momento meu marido tá lá ajudando na construção do nosso novo restaurante. É simplesmente sobre um background sobre criação de filhos. Eu quero muito saber qual que é a opinião de vocês sobre esse assunto, se faz sentido, se você concorda, se você não concorda. É do controle, é uma tampa. Agora eu tenho que ir porque meu filho quer fazer bolo na batedeira. E é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo.